Então foi muito difícil. Foram 3 anos levando todos os tipos de não, escutando algumas asneiras. Tipo, uma das vezes eu escutei assim: é muita falta de louça pra lavar. Sabe? Tava. Tipo, me responderam assim: escala Everest, vai lá congelar, né? Então, eu acho que, independente de qualquer coisa, era o meu sonho. E se eu não acreditasse nele, e se eu não fosse atrás dele, ninguém iria por mim. Puxa, olha que engraçado. Desde que eu me entendo por gente, né? Desde muito pequena, eu lembro que eu gostava de aventuras ou do que me trazia um desafio. E esse desafio tinha que ser com a natureza, assim, tinha que ser ao ar livre. Então eu adorava pegar uma boia, assim, uma câmera de pneu, pegar um rodo e falar que eu estava cruzando, atravessando o Atlântico. Com o rodo eu saía remando na boia. Eu fazia umas coisas, umas brincadeiras de criança que minha mãe falava, diferente, porque eu tenho 2 irmãs, meninas, e elas ficavam sempre brincando de boneca dentro da casinha. E eu era, assim, tão meninas quanto elas, me arrumava, gostava de coisas de meninas normal, só que as minhas brincadeiras eram completamente diferentes. Normalmente não eram bonecas. Então, enquanto elas ficavam, minha mãe fala isso até hoje, a gente tinha uma casinha de boneca que ela construiu para as 3 filhas, e eu ficava no telhado, aí a Nathalie ficava no jardim, a Carol dentro da casinha. Então era cada uma no seu perfil, assim. Mas eu era que tava sempre, tipo, pendurada e pondo corda e saltando do telhado da casinha pra árvore, por aí vai. O que veio primeiro foram as aventuras outdoor, porque desde pequena, por exemplo, meu primeiro curso de mergulho foi em 94, aos 12 anos, minha primeira carteirinha de mergulho, né? Tem a data de 94. Meu primeiro salto de paraquedas, que eu tenho ainda aquela fita VHS grandona, foi também com 12 anos. Então, quando eu tinha 7 anos, eu ganhei uma prancha de isopor de surf que eu amava e comecei a surfar. E eu levava a sério, assim, eu surfava porque eu queria entrar nos circuitos e competir, eu sempre fui muito competitiva. Então, eu acho que as aventuras, elas foram crescendo ao longo da minha vida, conforme eu fui crescendo também. E foi uma coisa engraçada porque elas foram aumentando proporcionalmente à minha idade. Até agora eu ainda tô nessa crescente. Pode ser que a idade continue aumentando e elas vão ter que diminuir em algum momento, mas esse ano eu pretendo fazer assim o maior desafio físico e o maior desafio expedicionário da minha vida, que é o K2, que é uma montanha que é conhecida como uma das montanhas mais técnicas, se não a mais técnica do mundo. Ela é a segunda mais alta do mundo, fica na Cordilheira do Karakoram, que fica na fronteira do Paquistão com a Índia, ali na Caxemira, e é uma montanha extremamente instável. Então, o desafio é você conseguir uma janela para escalar ela e descer vivo antes que o tempo mude e que entre condições muito extremas, porque é o que acontece lá, né? De cada 4 pessoas que vão para o K2, a mortalidade é 4. Não é uma montanha para você ficar brincando, é uma montanha para você chegar assim no ápice do seu treino, do seu conhecimento, planejar tudo muito perfeito, executar rápido e voltar. Então, olha que engraçado, porque eu amava estar ao ar livre, só que eu queria ser médica porque eu me sentia muito. Era uma coisa meio egoísta a parte de ser médica, porque eu me sentia feliz ajudando os outros. Era uma coisa que eu queria fazer pra mim, pra minha felicidade. Que eu falava assim, nossa, quando eu pego, salvo uma vida ali, eu me sinto muito feliz. E até hoje, assim, eu não consigo parar. Tem gente que depois de. Eu tô com 12 anos de formada, tem gente que depois de 5 anos de formada fala, eu vou sair da sala de emergência, eu não aguento mais esses plantões. Eu amo plantão, assim, eu fico animado. Dia de plantão é um dos melhores dias da semana, né? Quando eu consigo me organizar e fazer, porque eu também tô viajando muito. Mas aí eu entrei num dilema no 6º ano de medicina, que eu falei, tá, me formei, e aí, o que eu faço de especialidade? Porque todas elas você fica fechado, seja numa clínica, seja dentro do centro cirúrgico ou seja dentro de um hospital. E é verdade, eu fico fechada, assim. Por exemplo, ontem eu não vi o sol nascer, não vi o sol se pôr. Eu entrei no escuro, saí no escuro, de plantão.
E, e isso eu não aguentaria isso todo dia. Porque eu sou uma pessoa que eu preciso desse contato com a natureza para me recarregar, para me sentir bem, para encontrar felicidade. Então, assim, o que eu acho é que eu nunca consegui abandonar, né? A TV entrou por acaso, e aí eu mantenho essas duas profissões porque eu amo muito as duas coisas que eu faço. Uma me traz alegria num lado e a outra me traz alegria do outro. Só que quando eu ouvi dizer Wilderness Medicine, o termo, e eu fui procurar, eu falei, Wilderness? Parece bom isso. Aí eu falei, olha só, combinaram. Esses três californianos aí em 82 criaram um conceito que combinou a minha paixão com a minha profissão, que era o meu maior dilema, eu não conseguia combinar. E aí eu fui me especializar nisso, fui para os Estados Unidos, fiquei 3 anos lá, estudei lá, e quando eu voltei com o primeiro diploma da América Latina de Fellowship in Wilderness Medicine, ninguém sabia o que era. Então não adiantava nada esse diploma, era só um pedacinho de papel mesmo. Só que como eu gostei muito de tudo que eu estudei, achei muito interessante, eu falei, se de repente eu trouxer isso para o Brasil, que é um país que tem 7.000 quilômetros aproximadamente de litoral, que tem dunas, que tem a maior floresta do mundo, a maior bacia hidrográfica do mundo, ou seja, que é um país super selvagem, eu acho que isso tem um potencial grande aqui. E aí foi o que aconteceu. Eu, junto com um amigo meu, a gente trouxe esse conceito para o Brasil e ele começou a se espalhar no Brasil inteiro. A gente fundou a Bimar, fundou Medicina da Aventura lá atrás, há 12 anos atrás, e hoje é uma coisa grande no Brasil. Assim, o Brasil é um dos países referências em medicina de áreas remotas. Tinha 20 anos de idade, eu me apaixonei pela escalada em rocha. E depois, quando eu tinha 25 anos de idade, eu me apaixonei pela escalada em gelo, porque eu fui morar na Itália, trabalhar num hospital lá, fazer um estágio. E aí eu ficava do lado de um lugar que era um dos melhores lugares de escalada em gelo lá, ali na região do norte, perto de Milão. E aí eu falei, o que combina escalada em rocha com escalada em gelo? E ainda coloca toda a estratégia, planejamento e inteligência de alta montanha, de expedição, o montanhismo. Aí foi que eu comecei a fazer altitude, né? E comecei a treinar e tinha o Everest assim como uma coisa que era impossível, e era, naquela época era impossível para mim, mas fui treinando, fui me aprofundando, fui contratada para ser médica de uma equipe de americanos, fiquei 4 meses no campo base do Everest trabalhando direto. E depois desse ano, que foi 2010, eu falei, tô pronta para escalar essa montanha. Só que aí eu só fui conseguir escalar ela em 2013. Porque imagina, suponha assim que quem tá assistindo não me conhece. E se essa pessoa for muito sincera, eu duvido que ela falaria assim, eu sou um diretor de marketing X, ou eu tenho uma marca ou um produto. E eu quero dar a bandeira da minha marca pra essa menina aí, ó. Levar lá pro topo do Everest, porque eu acho que ela vai levar. Ninguém fala isso. Assim, eu não tenho biotipo, eu não tenho perfil. Então foi muito difícil. Foram 3 anos levando todos os tipos de não, escutando algumas asneiras. Tipo, uma das vezes eu escutei assim, é muita falta de louça pra lavar. Sabe, tava... Tipo, me responderam assim, escalar Everest, vai lá congelar, né? Então... eu acho que, independente de qualquer coisa, era o meu sonho. E se eu não acreditasse nele, e se eu não fosse atrás dele, ninguém iria por mim. Então foram 3 anos difíceis que quando as pessoas me perguntam qual foi a parte mais difícil de escalar o Everest, foi essa. Foram esses 3 anos, foi viabilizar a expedição. É engraçado que uma vez que eu me formei médica e eu continuava fazendo as expedições tal para gravar os documentários da produtora aqui, as minhas profissões começaram a subir uma em cima da outra toda hora. Então, várias vezes, por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático. Eu estava gravando o Rota Radical, que passava na Record em 2009, escalei o Kilimanjaro. E aí, o cinegrafista que estava filmando a minha expedição teve edema cerebral. E ele... assim, começou a não conseguir andar, perdeu o equilíbrio, caiu, bateu a cabeça, e quando eu vi eu já tinha parado de apresentar o Rota Radical e eu já tava com uma injeção de dexametasona na mão pra
Aí era a Karina Médica, e aí os caras falaram, filma. Eu falei, não, desliga tudo, nem, né, não pode, tô atendendo agora, é outra coisa. E assim, várias vezes as minhas profissões intercalaram. E elas começaram a intercalar ainda mais depois da ABMAR, né? Da Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas. Então, eu ainda sou membro da ABMAR, eu dou aula em todos os congressos anuais que a ABMAR tem de medicina de extremos. E gosto de participar muito desse grupo, porque eu acho que é um grupo que colabora demais para os nossos médicos e para o resgate, para a segurança dos esportes outdoor crescer de uma maneira importante aqui no Brasil. E aqui, se a gente pegar aí as estatísticas, o Brasil é um dos países com o maior número de praticantes de esportes outdoor do mundo. É um dos países com o maior número de aventureiros, se a gente pode chamá-los assim, que às vezes me chamam assim também. Que legal, porque adoro, né? Então, não tem por que a gente não ter, né, um grupo assim, e médicos e profissionais, cada um no mergulho, um na escalada, cada um na sua área, mas pessoas cuidando da segurança e do atendimento e de toda a parte aí que você precisa se planejar para evitar acidentes, porque os acidentes acontecem. Eu ainda atuo em emergência, porque como eu te disse, eu amo, mas eu não tenho mais rotina, porque quando eu tô no Brasil eu consigo trabalhar com isso e quando eu não tô, aí eu pego alguns plantões, mas eu não tô mais fixa em nenhum lugar. E uma medicina que faz parte da minha especialidade, né, que é a medicina de áreas remotas, que eu amo demais, é a medicina que eu faço pelo Dharma. Atualmente eu sou a presidente do Dharma e eu também faço toda a coordenação dos projetos médicos do Dharma. Então a gente atende nos lugares mais carentes e mais remotos do mundo. A gente atende na África, a gente atende no Nepal, na Índia, no sertão, na Amazônia, na Caxemira, em Fiji, em lugares bem remotos, assim, que é a medicina que eu estudei e ainda ajudando as pessoas que mais precisam. Não tem preço. Eu não ganho nada, mas eu falo, eu brinco, né? Não tem preço porque eu não ganho nada. Não tem preço porque é uma alegria e um prazer de trabalhar com isso enorme mesmo. Eu tô vendo uma safra de bebês, né? Que agora meus amigos são tudo na época de ter filhos. Ou já passaram, muito, sei lá. Mas essa nova safra de bebês são é a minha maior audiência. Essas crianças entre 10, 12 anos, eles assistem os meus programas, eu quero mergulhar com tubarão com ela, liga pra tia Karina, fala pra ela me levar. Meu sobrinho tem 3 anos, ele adora escalar o portão de casa e falar que ele tá escalando o Everest. Então, eu acho que tanto homem quanto mulher, eles estão vindo muito livres e muito aventureiros. Eu tô me identificando bastante, assim. Não sei se é porque como eu faço isso acaba atraindo, mas de verdade as crianças gostam muito. Sabe aquela tia que atravessa a cratera da lava do vulcão? Eu também quero atravessar o vulcão, né? Eles olham aquilo e acham o máximo e eu acho o máximo também. Porque a criança, a partir do momento que você tem um sentimento vindo de uma criança, ele é o mais puro possível, assim. Se ela gosta mesmo. Se ela acha legal, ela acha mesmo. Se ela falar que ela quer fazer, é porque ela quer fazer e ponto. E eu incentivo muito, né, essa geração nova que tá vindo, não só de crianças, mas também adolescentes, jovens, porque eu faço palestras. E a minha palestra, ela é motivacional e ela é uma palestra que pergunta para cada um qual que é o seu sonho, qual que é o seu Everest. Não no sentido de qual que é o seu desafio outdoor, mas no sentido de o que você quer para você. Tem meninas que querem se tornar aí grandes engenheiras, tem meninas que querem ser astronautas, tem meninas que querem dar aula em universidades internacionais do mundo inteiro. E é muito legal que agora que eu tô fazendo palestra há 6 anos, eu tô começando a receber uns feedbacks assim, lembra que eu fui conversar com você na palestra? Eu falo, tá, aquela palestra, né? Sei que já fiz várias, mas não lembro exatamente da pessoa, mas a pessoa manda foto. Tô aqui em Stanford, eu acabei minha tese de doutorado, sua palestra me incentivou muito, muito obrigada. E aí é outra coisa que não tem preço, é você ajudar as pessoas a se planejarem, a correr atrás dos sonhos dela.
e a realizarem sonhos, porque já foi provado, né? Isso como médica eu posso falar. E tem várias pesquisas aí por trás embasando tudo isso. As pessoas que sonham, ou que têm metas, ou que têm desafios próprios, são pessoas mais felizes. Elas têm menor índice de depressão, menor uso de antidepressivos, menor necessidade de terapia. Então a gente tem que sonhar. A gente tem que estabelecer metas pra gente mesmo. Para seres humanos felizes, realizados, mais completos. Quem não quer ser feliz, né? Então, agora você vai achar isso bem engraçado. E pouca gente sabe. Sabe quando as pessoas ficam com medo e a perna fica mole? E dá aquele negócio, você começa a suar, e você começa a tremer e a voz fica trêmula e tal? Toda vez que eu tinha que falar em público, acontecia isso comigo. Só que eu te falei também que eu gosto de sentir medo. E que eu gosto de me sentir desafiada. E uma das coisas que mais me desafiam é falar em público. Eu dava muita aula, né? Depois que eu me formei em medicina, como eu sou muito empolgada com as minhas profissões, me chamaram assim, vem aqui dar aula, porque a gente quer que os nossos alunos... dava aula em congresso, Wilderness Medicine, quando a gente trouxe a especialidade para o Brasil, eu era uma das poucas também que podia ensinar isso. Dava bastante aula na USP, na Unifesp, que é onde tem essas especialidades médicas aqui em São Paulo. E eu ficava com frio na barriga muito grande toda vez que eu tinha que começar a falar. E depois que eu escalei o Everest, começou a chover, gente, assim, vem contar a sua experiência pra gente. Esse contar a sua experiência pra gente vem dar uma palestra. E aí eu ia. E toda vez eu ficava muito nervosa, assim. Era tipo, sabe aquela coisa de por que eu aceitei? Só que depois eu já aceitava, eu tinha que entrar. E aí, tipo, no começo começava meio assim e tal. Aí depois, claro, eu ia me soltando e as pessoas começavam a interagir. Era muito gostoso. Mas eu nunca tive a intenção de virar palestrante. Só que como eu era muito desafiada e sentia muito medo, era uma coisa que eu não conseguia falar não. Porque era era como se eu estivesse sendo desafiada, sabe? Se eu falasse não, eu tava perdendo, assim. Eu tava, tipo, Karina medrosa, né? Desistiu? Tipo, que é uma coisa que não pode falar pra mim. Então, eu continuei dando palestra e as pessoas foram gostando. E como tudo que a gente vai fazendo na vida, né? Treino é tudo na vida. Eu fui treinando, fui melhorando. Aí minha palestra, há 4 anos atrás, foi premiada como as 5 melhores do Brasil pelo CONAR, que é o maior evento de RH da América Latina. Foi uma honra enorme. E hoje em dia eu faço bastante, assim, quando eu tô no Brasil tem semanas que eu faço 4 ou 5 palestras, mas a maior parte eu não tô, aí é complicado também. O fato de você ser mulher e você ser loirinha e você ser mais delicada não ajuda no nosso meio, é o contrário. Eu acabei de usar para vocês o exemplo do Everest, né? Que caramba, foram 3 anos levando todo tipo de resposta e tendo que engolir grosso, assim, várias vezes, justamente por isso. E as pessoas às vezes falam assim, não, ela já foi lá, já escalou 2 vezes, porque pra ela tudo cai no colo, ela é da mídia, ela é loirinha, o pessoal gosta. Não é o contrário. As pessoas não sabem disso. Mas me dá mais vontade de ir lá e conseguir. E de fazer, sabe? Porque eu acho que é aquela coisa de superação. E de superação de paradigmas, que eu também adoro. Adoro mostrar para as pessoas que elas têm que rever preconceitos que elas podem ter. Adoro. A natureza é um dos maiores presentes que a gente ganhou nessa nossa passagem por aqui. A gente tem que aproveitar ela, porque, caramba, ela é muito incrível em vários sentidos, né? Eu acho que ela reenergiza e ela traz saúde para a humanidade. Eu não sei quando que a humanidade perdeu esse negócio. Homens e cidades e natureza, não existe isso. Nós somos parte da natureza. Nós somos parte desse todo. Então, ir para a montanha, ir para a trilha, ir para o mato, ir para o mar é muito importante para manter o equilíbrio, né? Para você se recarregar. Já está mais do que comprovado. Tem pessoas colocando quadros em casa, assim, pessoas com depressão colocando quadros de mar, quadros de montanha, tal, para ela bater o olho naquilo, porque tem conexões cerebrais, neuronais que são ativadas e hormônios de felicidade que são liberados quando a gente vê essas paisagens.
Então não adianta o homem querer falar assim, eu não gosto da natureza. A natureza é a gente, faz parte da gente. Só que a gente tem que cuidar um pouquinho melhor dela, né? Um dos projetos do Dharma que eu também tô à frente esse ano é um projeto muito legal de oceanos e plásticos. Muita gente não tem consciência, mas um dado real e que nós estamos caminhando a passos largos para chegar nele é que em 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos, em peso, né? O nosso consumo ele tá desenfreado, as pessoas acham que consumir, que ter o novo, que comprar tal é muito legal. Eu acho que a gente precisa repensar um pouquinho nisso e começar a reutilizar, a reeducar, a reciclar um pouquinho melhor, né? E para as meninas que querem se aventurar, se aventurem porque o prazer é absurdo, porque é muito legal e porque a vida passa muito rápido. Eu falei que com 12 anos eu fiz meu curso de mergulho, né? Nem parece, já passou 3 vezes esses 12 anos aí de vida e passa muito rápido. Então a gente tem que aproveitar, porque é uma vez que a gente vive. Dharma é uma coisa tão complexa de ser explicada, mas ao mesmo tempo é uma coisa tão simples. Vamos por assim, ó. Karma é o que você acumula de negativo durante o seu processo evolutivo, né? Que algumas religiões orientais, elas acreditam que a gente está aqui para evoluir. Para mim faz muito sentido isso, eu acredito nisso também. Dharma é o que você acumula de bom nesse processo evolutivo. E é o que você não só acumula de bom para você, mas como que você espalha de bom para o mundo. Isso é Dharma. De uma maneira bem simplificada. Dharma surgiu depois daquele terremoto grande de 2015 que teve no Nepal. Eu fiz uma mochila, coloquei tudo que eu podia de suprimento de emergência médica nas costas, porque eu tinha uma ligação, eu já tinha ido 4 vezes para o Nepal. E eu tinha uma ligação muito forte com o Pemba, que foi quem escalou o Everest comigo em 2013. E em 2015 eu não consegui contato com ele. Eu achei que ele tinha morrido. E quanto mais eu ficava ali assistindo aquelas notícias na TV, mais angústia me dava. E eu não tinha resposta dele. E eu vendo todas aquelas pessoas precisando de ajuda. E algumas eram assim, mas nós não temos cordas, nós não sabemos escalar e não conseguimos chegar nesse vilarejo porque ele está nas montanhas. Eu falei, pera, eu fiz o Wilderness Medicine, eu amo essas pessoas. Os Sherpas, eu devo muito a eles. Eu acho que qualquer pessoa que já escalou nos Himalaias deve muito a eles. Mas eu, particularmente, devo muito a eles porque eles me ensinaram muito na parte espiritual, na parte de valores pessoais. Eu admiro eles, eles são pessoas fortes, humildes, boas, resilientes e tudo que eu admiro nessa vida. E aí eu fui pra lá, pra atender. Eu atendi 5 vilarejos Sherpa, com o Pemba. O Pemba foi meio que de enfermeira, carregando ali o resto do suprimento médico que não coube na minha mala. E a gente, quando voltou, que acabou, não tinha mais remédio, não tinha mais gás, não tinha mais tala, não tinha mais nada. Aí eu voltei pro Brasil, o Andrei Polessi me procurou. Eu não conhecia ele, uma amiga em comum, que é uma diretora da revista Go Outside, nos apresentou. E aí, quando ela apresentou a gente, foi uma empatia mágica, na hora. O meu ser humano gostou. Sabe aquele namastê? Que a gente fala, a divindade em mim saúde, a divindade em você. Foi uma coisa muito engraçada e o Andrei falou, eu quero fazer alguma coisa para ajudar o Nepal. Eu tenho uma editora de livros, o que você acha da gente fazer um livro de fotos? E tanto para mim quanto para ele era assim, livro? Pô, livro é uma coisa que hoje em dia, né? Será que a gente vai vender livros de fotos e tal? Tem internet, tem os e-books e tal. E foi mágico. A gente não só vendeu todos os livros no nosso crowdfunding, como a gente conseguiu construir uma escola inteira no Nepal e continuar apoiando essa escola. Colocar painel de luz solar, mandar computador para a escola, um monte de coisas por aí. E foi no vilarejo onde o Pemba Sherpa, que escalou comigo, nasceu, que tinha sido completamente destruído depois do terremoto. E aí, depois disso, uns amigos meus, porque desde que eu me formo médica, 30 dias do meu ano é voluntário. Eu dou para outros, não existe o Dharma ainda, então eu fui para a África, Ruanda, Uganda, Etiópia, Nepal, vários outros projetos de outras pessoas, como médica voluntária.
Há 12 anos eu faço isso, pelo menos 12 anos. Então eu conhecia muito projeto social legal. Só que aí começou essas mídias sociais, né? Entrou Facebook, Instagram, Twitter e eu comecei a postar de vez em quando algumas viagens que eu fazia porque as pessoas gostavam. E uns amigos médicos começaram a me ligar e falaram: eu quero ir com você, me leva, eu vou junto. Ah, eu sou pediatra, eu vou junto. E, óbvio, eu precisava muito de pediatra. Eu, clínica, chega as criancinhas ali, eu, por favor, ajuda, vamos. E a gente, como clínico, a gente adora atender adulto, mas chega aqueles bebês que a gente pergunta onde tá doente, eles só gritam, a gente, ai meu Deus, né? Tipo, vamos pediatra junto. Então, quando eu vi, eu tava levando 6, depois eu tava levando 10 amigos, depois teve uma vez que eu tava levando 28. Eu acho que foi justamente o fato de que todo mundo que eu falei, eu conversei com diversos vulcanologistas do mundo, um amigo meu da Nova Zelândia, uns amigos meus dos Estados Unidos, e todos viraram pra mim e falaram: sua louca, ninguém nunca cruzou porque não dá, senão já teriam cruzado. Um monte de vulcanologista de expedição já foi lá, o negócio não dá pra cruzar, a rocha é podre, ela quebra, é tudo aquela rocha vulcânica fininha. E aí eu achava que dava. Eu achava que se a gente gastasse tempo suficiente procurando uma ancoragem boa, ou que levasse os equipamentos certos, que a gente conseguiria. Então eu acho que o maior medo foi chegar lá sem saber se seria possível ou não, mas ir com a equipe inteira e só uma pessoa que topou fazer minha segurança. Eu precisei convencer ele a assinar 1 milhão de termos, claro. Acho que eu faria o mesmo, né? Se eu tivesse no lugar dele. E aí é um canadense, ele foi pra lá e ele fez minha segurança e ele é um dos melhores especialistas de rigging, de ancoragem do mundo. A gente fez 2 ancoragens de um lado, uma principal, uma de backup, e 2 do outro. E a hora que eu entrei na corda, a ancoragem mexeu um pouquinho, assim. Ela deu aquele tranco, a segunda segurou, e o tripé mexeu e deu aquele frio na barriga, mas eu sabia que o que a gente tinha feito estava bem feito. Mas realmente é uma ancoragem absurda, assim, com tudo que a gente gastou de tempo, foram 3 dias só para fazer a ancoragem. E mesmo assim, olha que desafiador, né? De você entrar na corda ali, tá em cima daquela lava toda e a ancoragem não tá 100% fixa. Ela tava fixa o suficiente para eu considerar segura, tanto é que eu entrei na corda. Mas eu fui a primeira pessoa a fazer isso e tinha... Foi fogo, assim, foi tenso. Foi bem quente, eu tava com uma roupa feita aí com material que os astronautas da NASA usam. O Frederick, ele mandou fazer lá no Canadá, sob medida pra mim. E essa roupa, ela é usada por bombeiros, tal, quando eles vão entrar em lugares pegando fogo para resgatar a vítima. Ela aguenta até 500 graus Celsius. E a gente não sabia, a gente levou o termômetro wireless, ficou lá medindo, ficou fazendo um monte de teste, um monte de experimento, um bando de nerd lá testando tudo, mas a hora que você atravessa, você não sabe exatamente o que vai acontecer. Tá bom, a roupa aguenta 500 graus Celsius, mas por quanto tempo? E, será que o suor da roupa não vai começar a cozinhar por dentro porque aqui fora tá 500, será que o suor fervendo não vai te queimar? E é um monte de perguntinha que você nem imagina, mas quando você vai pra lá e você fala assim, caramba, você eu lá dentro, e não tem como eu sair em 5 segundos, e se eu demorar 1 minuto pra sair, que mesmo assim é rápido demais, em 1 minuto eu já queimei meu corpo inteiro, né? Uma queimadura grave de 3º grau de corpo inteiro, não é que você vai... Não é uma ideia muito legal, assim. Então, quando você começa a pensar em tudo isso, tipo, como é que eu vou respirar o gás lá do meio e toda aquela fumarola soltando os gases mais tóxicos? Tipo, tanto é que quando eu saí, eu tirei a máscara, uma máscara ótima, assim, mega boa qualidade da 3M, mas eu tirei, meu nariz sangrava. Então, por mais que a gente pensou em tudo, foi um negócio muito extremo. Né? E tinha muita coisa para dar errado, então o frio na barriga é grande. E a Spot estava lá com a gente, ligado, e qualquer momento o pessoal sabia que tinha que apertar pro que fosse, né? Nossa,
Eu me orgulho de algumas conquistas. Eu fui a primeira pessoa da América Latina a ser convidada para dar aula em Harvard entre os melhores especialistas do mundo de Wilderness Medicine. Eu fui a primeira presidente da ABMAR e fundei essa associação médica que hoje em dia, como eu te disse, começou com 6 membros e hoje em dia, sei lá, tem mais de 300 e médicos incríveis, pessoas que eram meus ídolos e que agora são membros da ABMAR, que era esse sonho, essa associação que eu criei lá atrás. Então, tem muitas coisas que eu me orgulho, mas não necessariamente elas estão todas no ramo da aventura. Uma coisa que eu me orgulho demais é o Dharma, assim. Mas eu não me orgulho, eu falo assim, caramba, olha o que eu fiz. Porque eu já te disse, não fui eu. Eu sou um mero instrumento. Eu e o Andrei somos instrumentos. A gente tem plena consciência disso. Mas a gente tem um orgulho do Dharma, um orgulho, assim, que a gente tem aquele sentimento de coletivo, sabe? Que o Dharma é de todo mundo. E quando os médicos, os dentistas, os administradores, advogados, ou então voluntários, estudantes, quem seja vai com a gente, é aquele sentimento assim que quando a gente termina a semana ou termina o nosso trabalho e olha para trás, ou quando a gente está no barco dando tchau para a ilha, a gente olha para aquilo e fala assim, olha o que a gente fez. E é muito legal porque assim, o que você faz sozinho vai ser sempre muito menor e muito menos poderoso do que o que você faz em grupo. Então é um orgulho absurdo, assim, porque a gente faz muita coisa, é um poder muito forte, um monte de gente querendo ajudar e você realmente transforma a vida das pessoas. Então, quando você vai vendo aquilo e olha pra trás, assim, é um orgulho absurdo. Poxa, tem vários. Tem, né? Porque eu acho que é uma coisa um pouco viciante, assim. A partir do momento que você coloca uma meta ou um sonho, aí você vai lá, trabalha pra caramba, bate a cabeça, cai 1 milhão de vezes, mas levanta. A hora que você atinge, é uma sensação boa, é um orgulho, é um prazer proporcional a todo o esforço que você pôs naquele projeto. E você quer aquilo de novo, aquilo vicia. Você não fala assim, ah, tá bom, conquistei isso, ah, então agora tá bom, eu não vou fazer mais nada e vou sentar no sofá. Principalmente pra minha personalidade. A minha mãe brinca, ela fala assim, tipo, a Karina é assim, ó, tem a zona de conforto aqui. Ela gosta, mas ela nunca fica nela. E é verdade, eu não gosto de ficar na minha zona de conforto. Apesar dela ser confortável, eu não gosto dela. Porque eu não evoluo nela. E tudo que eu quero tá fora dela, tá longe dela. Então, tem muitas coisas inatingíveis vindo por aí que, por enquanto, é inatingível, mas eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou viajar, eu vou conseguir as pessoas certas, eu vou formar um grupo certo e, se Deus quiser, vou conseguir, seja no Dharma, seja projetos médicos, projetos ambientais que a gente está fazendo, várias coisas. O meu maior medo na cidade é falar em público. Eu sinto frio na barriga até hoje quando eu tenho que falar em público, por incrível que pareça. É claro que eu não fico mais com a voz trêmula, suando, ou então esqueço que eu tenho que falar, mas é uma coisa que me desafia. Sempre, desde pequena, continuo. Sabe quando a professora chamava assim, Karina, vem aqui, explica para os seus alunos. Eu sabia de trás para frente, mas eu ficava com as perninhas tremendo, assim, isso continua até hoje. Eu só aprendi a controlar um pouco melhor. E aí as pessoas falam, ai, que mentira, você tá na TV. A TV é só uma câmera. E essa câmera é o seu amigo que tá atrás dela. Então, você tá falando com o seu amigo. É muito diferente de ter lá uma plateia de 1000 caras que você nunca viu na vida. E aí você sobe e começa a falar. E falar, e falar, né? E você sabe que esse medo é engraçado. Muita gente vai se identificar, porque saiu na revista Forbes há alguns anos atrás que é o maior medo da faixa etária adulto-jovem. É falar em público. Então não é só um medo meu, é um medo de muita gente. Mas assim, agora falando de medos reais, né? Porque você não precisa ter medo de falar em público, ninguém vai, tipo, te atirar. Mas eu não sei, eu já tentei me explicar até pra mim mesma racionalmente por que esse medo. Eu não consigo me explicar, mas é um medo que eu tenho. Agora, um medo real, assim, é perder meus pais. Porque é invariável, ele vai acontecer. Só
que eu sei que vai ser uma coisa que não vai ter como suprir. Eu sei que eu vou sentir muita falta. E eu sei que eu vou pensar neles demais e é uma coisa natural que vai acontecer. E quando eu era pequena eu falava, vou morrer cedo, vou morrer cedo, vou morrer cedo. E era por isso. Hoje em dia eu vi que eu não quero morrer cedo, eu amo a vida, só que eu não queria ter que passar por isso. E aí, conversando disso com eles, eles falaram, então você quer que a gente passe por isso? Egoísta você, né? Eu falei, não. E aí eu comecei a pensar diferente e parei com esse discurso que eu ia morrer cedo. Mas é muito medo, assim, de perder essas pessoas que são as pessoas que eu mais amo, que significam tanto pra mim e que me passaram tudo que eu sei e que eu queria ter por perto pra sempre, assim. Mas que talvez eu tenha que ficar um tempo separada delas. Na natureza? Na natureza tem. Chama barata. Ainda bem que não apareceu nenhuma aqui hoje. Nossa, eu detesto baratas. Não, eu tenho que te contar o que aconteceu. Eu tava em Fernando de Noronha agora em dezembro. Até foi um dos textos que eu escrevi pra vocês. E aí eu tava deitada numa pousadinha tranquila e tal, mas essas pousadinhas roots, né? Tava deitada assim e de repente eu dou um berro assim. Mas meu, ela, tipo, nunca berra por nada que aconteceu, veio correndo e tal. Eu falei, entrou um inseto na minha orelha. E aí, tipo, aquela asa raspando no tímpano, assim, aqueles bracinhos. Quando tem um bicho batendo asa, vivo tentando, ele pode até perfurar o seu tímpano. E quando ele bate perto do seu tímpano, o tímpano vibra tanto que parece que é um barulho 1000 vezes maior do que é o barulho. E é bem desesperador, e eu sabia que era uma barata. E aí o bicho ficou dentro da minha orelha. Nossa, foi assim, foi muito um pesadelo. Aí eu saí correndo e fui pro pronto-socorro de Fernando de Noronha. Aí encontrei um colega lá, eu falei, sou colega, tal, você tem um otoscópio aí, tem uma barata na minha orelha. Ele falou, ai não, isso não. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu sei que é horrível, eu também, se chegasse no meu plantão, eu ia fingir que eu ia no banheiro para as enfermeiras irem adiantando ali, se Deus quiser a barata sair voando. É muito, imagina uma barata na orelha das pessoas. E eu já tive que tirar inseto da orelha das pessoas e eu não posso demonstrar que eu tô com medo, mas é um medo pavoroso, porque às vezes eles saem voando e vêm pra cima de você. E aí a gente teve que jogar um monte de soro quente, até a barata morrer, e aí depois ele entrou e puxou, assim, eu não quis nem ver. Mas fiquei com aquela sensação, é um medo real que eu tenho, assim, eu detesto as baratas. Se elas estiverem numa certa distância de mim, não, mas se elas forem voadoras... Olha, eu acredito que qualquer pessoa que for sair de casa, ela já, como médica de emergência, ela já tem que ter o mínimo de planejamento. No sentido de que você vai sair, alguém tem que saber aonde você foi e que hora você vai voltar. Né? Mesmo aqui, mesmo em São Paulo, porque você já pensou? Saiu com a sua motoca, com a sua bicicleta, caminhando, o que seja. Aí você foi sequestrado. Ou então você caiu no meio da rua, tava sem RG, sem nada e você vai ser classificado como indigente. Já aconteceu diversas vezes comigo. A pessoa chega no plantão, ela tá inconsciente, você não tem como falar assim, quem que é seu filho? Ou você tem um pai, ou para quem que eu ligo? Então você tem que ter esse mínimo de planejamento até na cidade. O que dizer de quem vai para o ambiente outdoor? Que são atividades mais prolongadas, mais remoto, menor chance de você ter ali no meio do caminho como pedir ajuda, né? Às vezes, nula chance de você pedir ajuda. Então, o que eu acho é que a partir do momento que a pessoa fala assim, eu quero sair em expedição, ou eu quero praticar um esporte outdoor, ou eu quero ser um aventureiro, a primeira coisa que ele tem que ter para ele é que ele tem que ser uma pessoa planejada. Ele vai gastar um tempo no planejamento, porque a preparação para a aventura, ela é talvez a parte mais importante da aventura inteira, né? É onde você se planeja, onde você pega tudo que você vai ter para comer, para beber, para usar, os equipamentos de segurança. E eu me planejo com muito profissionalismo. E eu posso falar isso assim com um certo orgulho, porque
Desde que eu me conheço por gente, como eu te disse, eu faço essas coisas que me tiram da minha zona de conforto, ou seja, eu tô sempre testando os meus limites, só que testando eles de uma maneira inteligente e fazendo isso com responsabilidade, né? Porque a partir do momento que você vai saltar de uma cachoeira e você não sabe o que tem lá no fundo, você não é aventureiro, você é burro. Porque você pular, ficar com trauma raquimedular, tetraplégico pro resto da vida, fazendo todas as pessoas que te amam ter que limpar você até quando você vai no banheiro, não sei que aventura é essa, né? Então eu acho que assim, as pessoas elas têm que pensar nas consequências do que elas vão fazer. Seja um pequeno salto, seja uma aventura muito maior, seja uma montanha. E, claro, vão ter riscos incontroláveis. Tem situações que tem. Mas o que você puder planejar e estudar é sua responsabilidade de fazer. Principalmente se você estiver levando amigos com você, porque aí você está colocando outras vidas em risco. Eu acho que é fundamental, quando você vai fazer qualquer tipo de aventura, você ter um meio de comunicação. Não dá hoje em dia, não existe mais. E tem toda essa tecnologia maravilhosa. E agora ainda tem o SpotX. Não tem desculpa, né? Então pega lá o seu Spot, se você ainda não comprou o seu SpotX, o que for, leva com você. Põe bateria nova também, porque não adianta nada você levar com você e não ter bateria nova. E põe num lugar seguro, porque não adianta você levar com você, ficar pendurado na mochila, você cai no rio e, como eu fiz, corta essa parte. Põe num lugar seguro e põe num lugar que seja waterproof. A prova. E põe num lugar que seja a prova d'água. Porque também você não sabe se vai ter uma enxurrada ou o que pode acontecer, ou se você vai suar tanto que às vezes até o seu suor vai inundar ali. Então são esses cuidados. E hoje em dia não tem mais desculpa nenhuma para as pessoas não se planejarem. Tem um monte de aplicativo. Tem Google. Imagina as aventuras de antes, assim, tipo, você escalar o K2. Você só sabia que era um negócio, 1930, quero escalar o K2. Você sabia que era um negócio lá longe. Hoje em dia, eu já assisti todos os vídeos do YouTube de todas as rotas do K2. É óbvio que quando chegar lá, sempre é diferente. Mas eu sei o que eu vou encontrar no meio do caminho. Eu tô me preparando para isso. E depois que eu comecei a usar o Spot, eu me senti uma pessoa muito mais segura e muito mais apta a puxar a orelha dos outros. Porque antes eu já dava aquelas puxadinhas, né? Mas, e aí? Qual foi seu planejamento? Qual é o seu meio de comunicação aqui no meio? E aí as pessoas falavam assim, você tem como ter o seu telefone por satélite porque você faz isso da sua vida, mas eu não tenho telefone por satélite. Aí eu falava assim, eu não tô com meu telefone por satélite, eu tô com um negócio que custa muito menos, muito mais prático, muito mais leve, tá aqui, ó. Né? E a bateria dura horas, dura muito, então realmente te traz uma segurança muito maior. Se acabar, não é que nem o telefone por satélite, que você precisa levar um painel de luz solar gigante, precisa ter sol, se fizer sol você não consegue carregar. Não tem desculpa, você leva as bateriazinhas ali extra, põe, o seu Spot está funcionando. Então realmente é um aparelho sensacional nesse sentido, né? Ele foi feito para condições extremas e para ser prático e para as pessoas não terem desculpa de não ter um aparelho de segurança e mais, uma equipe super preparada, que é o que a Spot oferece. Eu acho que esse é o grande diferencial. Porque você tem um telefone por satélite e aí aconteceu o desastre, você vai ligar para quem? Para sua mãe. Ou então o paquistanês vai ligar para o seu pai, só que seu pai não fala paquistanês e ele também não, né? E o Spot não, o Spot é gente preparada justamente para essas situações. Eles já sabem que alguma coisa está errado, eles têm a sua coordenada, eles têm uma equipe extremamente preparada, espalhada pelo mundo inteiro para fazer acessar ali de uma maneira muito rápida, muito profissional e ir atrás de você. E isso faz a diferença entre a vida e a morte. Né? Tanto é que na sala de emergência a gente tem a Golden Hour, que é a hora de ouro. É aquela coisa, se a pessoa teve um acidente grave, 1 hora depois é o que determina numa porcentagem assustadora se ela vai viver ou se ela vai morrer. Eu acho que hoje em dia é muito séries, né? Documentários. E eu tenho, assim, dos que eu mais amei foi Cosmos, do Netflix.
Eu já assisti algumas vezes. É encantador, né? Ainda mais pra mim, que quando eu era pequena eu queria ser astronauta. Putz, programa de TV, tem muitos que eu gosto, mas não tem, assim, um preferido, até porque eu assisto muito pouca TV. É engraçado, mas eu gosto muito do canal Off. Suspeita, né? Mas não é porque eu tenho programas, vários programas lá. Não é por isso, é porque eu gosto mesmo. Eu acho o canal Off gostoso de ver. Good vibe, sabe? Quando você tá precisando, assim, respirar e se inspirar e relaxar. Tudo de bom tá ali naquele canal. Gosto demais. Eu tenho alguns. Não é um não, são alguns. Ai, tem várias pessoas que eu acho muito boas, assim, que eu admiro. Aí, não vou falar um, porque talvez... não dá pra eu falar um, porque eu vou ser injusto com o outro, mas tem vários. O Endurance. É sobre, sem dúvida, uma das maiores histórias de sobrevivência e de exploração do limite físico de toda a humanidade. É sobre o Shackleton. Nunca ouviu falar de Shackleton? Tá, é a Antártica. Ele foi um dos maiores exploradores polares que tem e aconteceram desastres, naufrágios terríveis em águas na Antártica, assim, não. E ele voltou lá e buscou toda a equipe dele, salvou quase todo. Quem estava vivo ele salvou. Assiste, não, leia esse livro. E Touching the Void. Gosto muito de Touching the Void. Como você pode ver, adoro ler coisa de tragédia e superação, né? Sou mega eclética. De sertanejo de country, sem brincadeira, a jazz. Tem de tudo na minha playlist. Se você abrir meu Spotify é uma loucura. Mas eu gosto muito de country, eu gosto muito de rock. Putz, eu gosto de música boa. Tem sertanejos que eu não gosto, detesto, mas tem uns que eu acho lindo, sabe? Então não dá pra falar eu gosto desse estilo, porque não é o estilo. Eu gosto de música boa. Nossa, eu gosto de David Matthews, eu adoro Jack Johnson, eu gosto de Bob Marley, eu amo. Difícil. Eu danço. Eu fiz 13 anos de balé clássico e eu, assim, vários tipos de dança são meu hobby. Já foi de dança do ventre a pole dance. A tecido acrobático, que a gente fazia umas danças no tecido. Eu gosto bastante, assim, que acabou me levando pro circo, que é um segundo hobby meu. Orgulho. O Brasil é um dos países com um território mais vasto e mais diversidade de ambientes outdoor. De deserto a selva, a mar, então a Bimar é extremamente importante para o Brasil. Eu não sei se é necessariamente um esporte, mas é uma pranchinha e que você sobe nela e aí você voa, mas você tem que fazer um treinamento longo de quase um ano para você poder sair voando nela e é uma coisa que eu quero fazer e que um dia eu vou arrumar tempo pra fazer. Eu tenho uma playlist no meu Spotify que ela chama Treino, eu adoro, é uma playlist muito legal. E eu tenho uma playlist que ela chama Cume de Montanha, essas é só as músicas que eu começo a escutar e eu posso estar morrendo que eu vou pro cume da montanha com essa música. Então, assim, acho que deu pra entender, né? Eu gosto muito de comida. Ai, não queria, mas eu assumo. Eu adoro doce. Eu gosto muito de doce de leite, de rocambole de doce de leite da minha mãe. Eu gosto de cocada. Eu adoro tapioca de leite condensado com coco. E todos os doces do planeta Terra também. Eu não tomava injeção, eu não tomava vacina. Eu era aquela criancinha que a mãe levava, assim, a hora que chegava perto do posto de vacinação, eu sumia. Mas hoje em dia eu aprendi a controlar o meu medo de injeção, mas eu tinha muito medo de não tomar injeção.
Aí eu peguei uma doença aí bem séria e tive que tomar um monte de injeção, inclusive ficar com um catéter no braço 50 dias no ano passado, e aí minha mãe passou. Tratamento de choque.